E antes de começarmos a palavra, semana passada eu fiz a vez, mas não convém que seja assim, né? Eu gostaria de chamar a Lívia para fazer a leitura do nosso momento missionário aqui, tá? Mais uma matéria sobre a igreja perseguida. Gostaria que os irmãos prestassem muita atenção, tá? Oi, gente, boa noite. Eu vou ler para vocês, então, mais uma notícia sobre a igreja perseguida, né? Disposição para sofrer. Uma menina ficou na porta da igreja, intrigada com o amor e a alegria demonstrados por aqueles que estavam do lado de dentro. A missionária convidou-a para entrar, mas ela recusou. Aquela era uma área hostil nas Filipinas e seu pai a proibiu de ter qualquer contato com aqueles cristãos. A menina não sabia que a missionária orava com fervor por sua vida. Finalmente, em um domingo de manhã, a menina aceitou o convite para participar da escola bíblica. Lá, abriu seu coração para Jesus e se tornou filha de Deus. A missionária a presenteou com um lindo vestido branco, que representava o fato de que Jesus havia lavado todos os seus pecados. No domingo seguinte, a menina desapareceu. Preocupada, a missionária viajou até o vilarejo natal dela. Quando chegou à casa da menina, a encontrou deitada no chão. O vestido branco estava imundo e encharcado de sangue. O pai da menina não compartilhou da mesma alegria da missionária quando descobriu a nova fé da filha. Bêbado, em um acesso de raiva, ele a agrediu diversas vezes, chutando-a e deixando-a sozinha para morrer. A missionária pegou a frágil menina no colo e a levou de volta para a igreja, onde um médico correu para ajudar. Mas não havia nada a ser feito. Ele tirou o vestido rasgado e a limpou, mas seus ferimentos eram muito graves. A missionária ficou com ela, tentando confortá-la durante seus últimos momentos. Ao recobrar a consciência, a menina fez um pedido inusitado. Ela insistiu em segurar o vestido branco que a missionária havia lhe dado. Então, eles explicaram que o vestido estava rasgado, sujo e ensopado de sangue. Com a fé simples de uma criança, ela sussurrou: "Eu só queria que Jesus soubesse que eu estava disposta a sangrar por ele." As últimas palavras de uma pequenina, né? Olha ela aqui. As últimas palavras dessa menina. Eu só queria que Jesus soubesse que eu estava disposta a sangrar por ele. Cristianismo nas crianças, nos adolescentes. É bom, irmãos, às vezes você pegar o seu filho e envolvê-lo mais e levá-lo a outros lugares. Sai com ele, você evangelizar. Tem nos viadutos aí, às vezes tem algumas famílias, né? Em alguns bairros mais carentes. E ele vai aprender a não ficar cobrando coisas de você. Pelo contrário, a repartir. A ver que o mundo não é da fantasia e magia do Instagram, do TikTok, né? Mas é feroz. É feroz. Que nem sempre se tem roupas novas, tênis novo, telefones. A alegria dessa menina foi sangrar por Jesus. E certamente ela ficou nesse estado porque ela confessou até a morte ao seu pai que ela amava Jesus Cristo. Nós precisamos orar mais, irmãos. Não pelo nosso contexto apenas, mas chorar pela igreja como um todo. Nós estamos falando de crianças aqui, irmãos. Crianças. E que ao serem descobertas cristãs, lhes é tirado o privilégio da escola, do estudo, da comida, da roupa, da sociedade, do relacionamento. Nós precisamos preparar os nossos filhos para o caos. Você está preparando seu filho para o caos? Porque nós só sonhamos as meninas, as princesas, né? Não, o mundo não é de príncipes e princesas. O mundo é real. E ora se padece necessidade, e ora se tem. Aprender a viver com muito pouco ou com muito
e, sobretudo, com Cristo, né? Envolva mais o seu filho nos cultos de jovem, nos evangelismos, no conhecimento da palavra de Deus, no estudo bíblico. O seu filho não é seu, mãe e pai, e nunca foi. O seu filho é de Jesus, e ele precisa aprender sobre Cristo. Ele precisa aprender sobre Cristo. Ele precisa viver Cristo. E se nós temos, portanto, um crescimento mundial na perseguição, e se nós vemos que a perseguição já atravessou o oceano, está muito próximo a nós, na América Central, e está descendo aqui para a América do Sul, então nós temos que preparar os nossos filhos. Nós vamos entender um pouquinho hoje nesta carta que Paulo escreve em 2 Tessalonicenses. Vamos lá. 2 Tessalonicenses. Essa igreja, meus irmãos, de 2 Tessalonicenses, ela nasce no ano 50 depois de Cristo. O que é interessante é que no ano 50 depois de Cristo corresponde ao 15º ano, aproximadamente, da conversão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo talvez se converteu entre 34 e o ano 35. Em 15 anos, nós estamos falando de 15 anos, 16 no máximo, nós temos um homem que nasceu de novo, chamado apóstolo Paulo. E cheio do Espírito Santo, ele só viu o mundo na sua frente. E uma compaixão pelo mundo e pelas almas, que em poucos nós vemos. E de todas as formas ele viajou. Com dinheiro, sem dinheiro, a pé, a cavalo, de navios. E ele foi aprisionado, chicoteado, perseguido, apedrejado, e nada calou a voz desse homem. E no ano 50, ele chega em Tessalonicenses, em sua segunda viagem missionária. A primeira foi Filipos, o pontapé inicial no sul da Europa. O evangelho chega na Europa pelas pregações de Paulo, lá em Filipos. Em sua segunda viagem missionária, ele embarca em direção e destino a Tessalônica. E ali em Tessalônica, ele procura a sinagoga e começa a pregar aos judeus, aos gentios, simpatizantes e prosélitos do judaísmo, aos gregos. E rapidamente a igreja cresce e aqueles irmãos se convertem e começa algo maravilhoso naquela terra, naquela cidade. Mas ao mesmo tempo, os judeus tradicionais, ortodoxos, começam a persegui-lo, querem matar o apóstolo Paulo. Arrombam a casa de Jason, pegam Jason e sua família que ali estava, e alguns irmãos levam para julgá-lo, prendem Jason dizendo: este homem está andando com aqueles que estão transtornando o mundo. E então Jason paga ali a sua fiança, eles são livres e logo dão fim, né? No tempo de Paulo ali em Tessalônica, fala: vaza, Paulo, continua o seu itinerário, porque há muitas vidas ainda a salvar. Nós entendemos o evangelho, nós estamos dispostos a sangrar por Cristo nessa cidade de Tessalônica. Pode ir, apóstolo, pode ir, pastor. E Paulo então embarca para Bereia, chega em Bereia, começa a pregar o evangelho, e os judeus ali veem que há legitimidade na sua pregação, mas antes de legitimar a pregação de Paulo, eles conferem nas escrituras, falam: peraí, deixa eu ver que esse homem está falando, está certo. E eles conferem ali, é isso mesmo, e se rendem a Jesus Cristo. E logo depois, Paulo está em Atenas, no conjunto dos panteões da Grécia, e ali ele começa a pregar sobre o Deus desconhecido, uma filosofia de Platão. Platão assim cria. E certamente foram os discípulos dele que fizeram esta placa ao Deus desconhecido ali. E Paulo começa a pregar quem era o Deus desconhecido. Note que há uma intensidade no coração de Paulo, movido pelo Espírito Santo. E nem as prisões, e nem a morte, e nem o sangrar por Cristo tinha importância. Ele queria adorar ao seu Deus e pregar a palavra de Cristo. E é neste contexto que essa igreja nasce.
de um coração vibrante convertido do apóstolo Paulo. Obrigado, senhor. De um coração vibrante convertido do apóstolo Paulo. Eles experimentam o Cristo do apóstolo Paulo na própria vida de Paulo, e não somente nos discursos. E certamente os discursos de Paulo eram tanto quanto acalorados, quando em público. E eles acompanham a vida de Paulo e notam que Cristo está vivo na vida de Paulo. E esta igreja nasce desta maneira. A primeira carta do apóstolo Paulo, em 51 depois de Cristo, que é enviada aos Tessalônicas, um ano depois de ele ter saído de Tessalônica, ele envia a primeira carta, e nós vimos ali ele caracterizando a igreja, e é um adjetivo melhor que o outro. Era uma igreja viva, era uma igreja apaixonada por Cristo, mesmo depois de um ano sem a presença do seu pastor ali. É uma igreja que entendeu a mensagem, que viu na vida do seu pastor um coração inflamado para Cristo. E era uma igreja que assim continuou. Já fazia-se um ano da conversão daqueles irmãos, e eles estavam firmes em Cristo, firmados nas Escrituras, no ensinamento do apóstolo Paulo. E agora então Paulo vai escrever uma segunda carta. É interessante que Paulo finaliza 1 Tessalonicenses mencionando sobre a vinda de Jesus. Este é um dos assuntos da segunda carta. Mas também há na segunda carta um assunto importante que diz respeito à história da igreja. E ao mesmo tempo, na segunda carta, também o apóstolo Paulo vem para exortar alguns irmãos. Olha que interessante, irmãos. Tem um livro, acho que já falei aqui, chama Cristão Contagiante. Dá um jeito. Na internet, outro dia estava R$12. Ele deve ter 100 e poucas páginas. Excelente o livro. Ele mexe com a gente. Essa igreja, ela era viva. Essa igreja tessalônica eram de crentes contagiantes. Você pode encontrar a história da igreja tessalônica em Atos 17. Depois na sua casa você lê Atos 17 inteiro e você vai ver tudo o que aconteceu quando Paulo ali chegou. Mas esses irmãos, pelo exemplo de Paulo, pelo Cristo que ouviram de Paulo e viram em Paulo, também estavam contagiados a ponto de ser o assunto da segunda carta. Porque esses irmãos esperavam tanto a Jesus Cristo, como Paulo havia mencionado na primeira carta, que Jesus viria ao soar da trombeta, ao clamar do arcanjo, e não abrir e piscar de olhos, e Paulo traz aquela imagem, né, ao coração de Tessalônica sobre a vinda de Jesus, e esses irmãos estavam tão fissurados na vinda de Jesus, que pregavam o evangelho, e alguns deles, pasmem irmãos, alguns deles falavam, quer saber, Jesus está aí, eu nem vou trabalhar mais, não vou fazer nada, porque Jesus está chegando. Mas naquela pureza, naquela alegria e expectativa de esperar a Jesus Cristo. E Paulo, então, vai tratar desse assunto na segunda carta, exortando os irmãos sobre isso. Mas note, irmãos, era uma igreja vibrante. O tempo passou, mas não roubou a fé desta igreja. E esse é um dos primeiros tópicos que nós vamos ver aqui, no capítulo 1 da segunda carta. Olha lá. Diz assim o texto, verso 3. Cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. O relatório que Paulo recebeu de Timóteo acerca de Tessalônica era o seguinte: olha, apóstolo, já se passaram um ano em que estivemos lá. O senhor, Silvano e eu precisamos sair correndo de lá, mas voltei para lá como o senhor mesmo pediu e trago o relatório que depois de um ano essa igreja continua fervorosa. Essa igreja tem uma fé vibrante. Essa fé salvífica, essa fé que parte do ouvir da palavra de Deus e que toma o nosso ser e que nos leva a confessar o nome de Jesus Cristo, como está escrito lá em Romanos capítulo 10. Esta fé que vem com poder pela palavra, quando a ouvimos, esta fé salvífica, ela nos mantém firmes, irmãos, na caminhada.
É uma fé que vai até o outro, é uma fé que compartilha de Cristo. É uma fé que compartilha, que reparte. É uma fé que se move para a pregação do Evangelho. É uma fé que medita nas Escrituras e nas orações, como é uma das características notadas no capítulo 1 da primeira carta aos Tessalonicenses. Esses irmãos oravam. Esses irmãos se reuniam como congregação. Esses irmãos iam para as casas orarem uns pelos outros. Um ano se passou e esta fé ainda continua vibrante. Hoje é interessante, irmãos, as pessoas vêm à frente no apelo emocional, derramam-se em lágrimas. Eu aceito, eu recebo, eu confesso os meus pecados, só que eu não abandono, mas eu confesso. E passa-se 1, 2, 3 dias, aquela alegria murcha. Simplesmente emoção, não conversão. Mas quando nós olhamos para Tessalônica, o referencial dessa igreja é a fé que eles tinham no Senhor Jesus Cristo. O referencial que eu e você precisamos ter no nosso tempo é um referencial de fé no Senhor Jesus Cristo. Fé que se processa, que se professa, fé que se explica, fé que se entende, fé que se compartilha a pregação, fé que nos leva a uma vida de joelhos dobrados e de lágrimas constantes pela vida da igreja e pela salvação de almas. Fé que se é notada quando se adora a Deus e que se expressa a Deus com todo o coração, pois sabe o que canta, crê no que canta e canta as Escrituras para o Senhor e vibra por adorar a Jesus. Fé que se manifesta no lugar de trabalho, na escola, para o vizinho. Esta era a fé vibrante da igreja de Tessalônica. Ela tem uma única razão, e é o seu Senhor Jesus Cristo. É uma fé que é nutrida diariamente pela Escritura, pelo relacionamento com Deus. Esta é a fé de Tessalônica. E note, irmãos, que esta fé de Tessalônica, diz assim o texto, esta fé que, ali no verso 4, né? Nos gloriamos de vós, no verso 3, né? Esta fé que cresce sobremaneira, e o vosso amor mútuo uns aos outros vai aumentando. Esta fé que une, esta fé que faz congregar e juntos viverem o mesmo propósito. E o propósito da igreja é testemunhar de Cristo, segundo Atos 1:8. Não se contente em apenas vir aqui cantar, ou tocar, ou ficar recebendo as pessoas na porta, ou ensinar. Esta fé, ela tem um propósito, irmãos, de testemunhar de Cristo. E esta fé que se vê em Tessalônica, diz no verso 4, a tal ponto que nós quem? Paulo, Silvano e Timóteo, nós nos gloriamos de vós nas outras igrejas, por onde Paulo, Silvano e Timóteo passavam, as cartas que escreviam, eles lembravam de um referencial de fé que agora é para eles, assim como eles foram referenciais de fé para Tessalônica. Tessalônica é referencial de fé para o apóstolo Paulo, para Silvano e para Timóteo, mas também é referencial de fé para todas as igrejas que Paulo conhecia. Um exemplo de irmãos, de cristãos vibrantes, o exemplo de irmãos que carregavam em si a fé salvífica era Tessalônica. Que eu e você possamos ser exemplos de fé, irmãos. Não desta fé tola, comercial, negociável, mas dessa fé salvífica que aponta a salvação em Cristo Jesus e que chama o ímpio, o pecador, para o arrependimento. É desta fé que nós estamos falando aqui, que se tornava referencial, não somente mais na cidade de Tessalônica, mas para onde o apóstolo Paulo ia, ele citava o exemplo de fé que estava vendo agora na igreja de Tessalônica.
Então esse é o primeiro ponto. A história da igreja em Tessalônica é uma história movida por fé. Era visível o amor que eles tinham uns pelos outros, o amor que tinham em Cristo Jesus. Era notado pela prática da igreja, quando nós lemos a primeira carta no capítulo 1, o seu clamor, as suas orações, a sua generosidade. E o mundo que eles conheciam, que os tessalonicenses conheciam, cita na primeira carta, no primeiro capítulo, conheceu a Jesus por intermédio dessa igreja. Essa igreja enviou missionários. Essa igreja compartilhou a sua fé a outros povos e culturas da sua época. Note que o modelo da fé que Paulo expressava, eles também passaram a viver. O Cristo a quem Paulo devotava a sua vida era também o Cristo da igreja de Tessalonicenses. É esta a sua fé? É este o seu proceder? Porque você e eu fomos salvos pela graça, amém? Fomos salvos, perdoados, temos a vida eterna em Cristo Jesus, amém? Então compartilhe a sua fé. Se há uma fé genuína, vibrante, uma fé salvífica, fruto de ouvirmos a palavra de Deus, então compartilhe a sua fé. Seja referencial de fé em Jesus Cristo para as pessoas que te cercam. Seja procurado por causa da fé que você professa em Jesus Cristo. Seja notado por causa da fé que vocês professam em Jesus Cristo, porque assim era. Se arrastaram Jason da sua própria casa, discípulo em Tessalônica, é porque ele estava transtornando o seu contexto. Ele estava transtornando o seu mundo. Ele estava transtornando o ambiente onde vivia por causa que ele cria em Jesus Cristo. Uma fé vibrante, uma fé ativa, uma fé eficaz. Bendito seja o nome do Senhor. A história da igreja tessalônica era uma história de fé. A sua história é uma história de fé. As pessoas estão vibrando ao seu lado. As pessoas te procuram aonde você está. As pessoas têm prazer de estar com você e de ouvir de Cristo através da sua vida. Você procura as pessoas para olhar nos olhos dela e falar do amor de Jesus. Ah, irmãos, se não, volte atrás, recomece, ajoelhe-se, peça perdão. Mesmo que seja necessário talvez reconhecer que houve apenas um contato emocional com Deus, mas não real de conversão, e seja o momento de se entregar a Cristo. O cristão traz consigo uma fé vibrante. A história de Tessalônica era uma história de fé. Diga, uma história de fé. Um outro ponto que nós temos, a história da igreja de Tessalônica é uma história de muito sofrimento. Diga, muito sofrimento. Olha o que o texto diz no capítulo 1, versículo 6. Bom, vamos um pouco antes do versículo 4, né? A tal ponto que nós nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista, deixa eu brigar com o ventilador aqui, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus. Uma fé vívida, uma fé professada, uma fé vibrante. Ela atrairá as pessoas para Cristo, ao mesmo tempo que atrairá sobre si perseguições, tribulações, sofrimentos e muita dificuldade. Mas olha o que o texto diz: se de fato é justo para com Deus que ele dê paga tribulação aos que vos atribulam. O sofrimento, meu irmão,
é um fato para todo ser humano que já existiu, que existe, que ainda virá a existir. Eu conheci uma vez um pai que escondia, na época tinha jornal, né? Ler jornal. Tem jovem que nem sabe o que é isso. Tinha um cara de bicicleta ou de moto, ele passava na sua casa, jogava um monte de folha assim, ó, plá, era o jornal. Ali era o Instagram do dia, era o Google do dia. E você tinha que folhear aquelas páginas, várias páginas. Tinha as manchetes, né, as manchetes que jorravam sangue, né? Tinha as manchetes do emprego, tinha, enfim, os assuntos mundiais, nacionais, municipais, enfim, era no jornal. Este pai escondia do filho, para que o filho não conhecesse a dificuldade do mundo. Olha isso. É fato, irmãos, não é a questão de profecia. Eu e você sofremos ontem, sofremos hoje e ainda vamos sofrer. Isso é bíblico. Principalmente quando existe em nosso coração uma fé vibrante, uma fé viva que proclama Jesus Cristo. E que você prega dizendo, olha, você precisa se arrepender, meu amigo, minha amiga, dos seus pecados. Essa é a condição para que Cristo então possa ser assenhorado da sua vida, para que você tenha certeza de vida eterna. Não é venha para Jesus que tudo vai ser lindo, maravilhoso. Não vai. Porque já começa que o sujeito tem que perder, ele tem que se arrepender, ele tem que abrir mão dos pecados, dos prazeres. Mas ele recebe no coração vida eterna. Esta fé vibrante que assim anuncia, atrairá sempre momentos difíceis. A tribulação e perseguição que estamos vendo aqui é para a morte, irmãos. É para a morte. Assim como nós lemos sobre essa pequena e linda criança, assim era sobre eles. Queriam pegar Paulo aquele dia lá em Tessalônica para matá-lo, para julgá-lo, para sentenciá-lo. É crueldade mesmo. Uma fé vibrante, ela mexe com a estrutura do inferno, porque ela retira de lá os cativos que estão ali. Uma fé vibrante, no poder do nome de Jesus Cristo, ela diz para o endemoniado, seja livre, em nome de Jesus. Ela diz para o incrédulo que somente Jesus salva. E o inimigo das nossas almas não suporta isso. Uma fé vibrante. Se por um lado, então, há uma história de fé, sempre haverá uma história de sofrimento. O ser humano tem dificuldade de lidar com o sofrimento, com a dor, com a enfermidade, com a angústia, com a morte. É claro que tem que ser assim mesmo. Isso é fruto do pecado. Por isso que nós temos dificuldade de entender e compreender a morte. A morte entrou pelo pecado de um homem. Então, é difícil. Nós somos criados para sermos eternos e adorarmos a Deus eternamente. Mas, meus irmãos, não foque no sofrimento. Não foque no luto, na morte, na dor, na enfermidade. Porque aquele que é de vir, virá. E nos transformará totalmente, aleluia. E se temos que passar por aflições, então há necessidade de termos uma vida de fé vibrante. É uma história de fé, mas será uma história de sofrimento. Tenha certeza disso. Vai sair daqui hoje, nossa, o pastor acabou. O pastor acabou com a minha vida. Só sofrimento. O cara até esqueceu da fé vibrante. Garanto para você, irmãos. Normalmente é assim, né? Você fica com o sofrimento e esquece que você tem que ser a fé vibrante lá no mundo. Nossa, que sofrer, Deus do céu. Já estou sofrendo tanto. Né? Estou num tempo de fartura, farta amigo, farta esposa, né? Farta dinheiro, farta tudo. E ainda o sujeito vem falar que
Se existe uma fé vibrante, haverá então sofrimento. Exatamente, irmãos. É bíblico. Olhe para a vida de Cristo. Como é que foi? Rosas, terra que mana leite, mel. Foi não. Olhe para a vida dos apóstolos. Foi um mar de rosas. Não, o nosso é mar de espinho mesmo. Dos apóstolos não tinha rosa, só jogaram os espinhos lá. Olha a história dos pais da igreja. Só espinhos. Mas sabe onde eles estão hoje? Diante do trono de Deus. Transformados em seu corpo. Adorando a Deus eternamente. E nos aguardando lá. Os santos embaixo do trono clamam: Senhor, até quando? Em Apocalipse diz: até quando, Senhor? Em relação a nós aqui. Até quando o Senhor se estenderá esse tempo? Estão diante de Deus, em comunhão conosco. Que lindo isso, irmãos. Por isso ensine os seus filhos que sofrimento não é uma unha quebrada. Ensine o seu filho que sofrimento não é deixar de ter o que ele queria. Isso é mimo. Sofrimento será não estar com Cristo no dia da sua vinda. Sofrimento é saber que cada pessoa que nos cerca na escola, no dia a dia, sem Cristo, elas já estão condenadas. E não haverá outra chance, a não ser a chance que pode vir da sua vida, se há em você uma fé vibrante. Sofrimento é ter que confessar a Cristo, como essa pequena criança, já disposta a sangrar por Ele, e sangrar pelas mãos do próprio Pai. É ter sua liberdade de ser criança, de estudar, de vestir cerceada. É ser isolada das outras crianças por ser chamada de cristã. É ser retirado os bens da sua família. Isso é sofrimento. Quando a qualquer momento a morte vai bater pelas mãos de pessoas que odeiam o Evangelho, que perseguem uma fé vibrante. Isso é sofrimento. Converter-se hoje, sem saber se amanhã vou me alimentar, eu vou sobreviver, se não vão atacar a minha família até que eu negue a Jesus. E nós estamos correndo atrás do que Deus pode nos dar. O que é que Deus tem na sacolinha dele? Na loja de conveniência dele. Não, irmãos. Se há uma história de fé, uma fé vívida, haverá uma história de perseguição, de tribulação e de muita dificuldade. Mas uma coisa é certa, como diz o texto aqui no verso 6. Deus julgará. Deus tem um juízo reservado para aqueles que nos perseguem. Deus tem um juízo reservado para Satanás, para os seus demônios. Mas olha o que o texto continua dizendo, irmãos. E vós outros que sois atribulados, para todos nós que somos atribulados, nos dará o quê? O alívio. O alívio. Quando do céu, quando será este alívio? Quando, irmãos? Quando do céu. E só nesse dia. Até quando eu vou precisar de uma fé vibrante? Até o dia que ele vier. Até quando lutarei com sofrimentos, perseguições, tribulações, com a minha fraqueza, com as tentações, até o dia que ele vier dos céus? Há um tempo limitado para o meu e o seu sofrimento, meus irmãos. Já para o ímpio não. Para o ímpio não lhe é dado esse direito de estancar o sofrimento. Pelo contrário, para o ímpio acentuará o sofrimento. O texto diz aqui, em chama de fogo, verso 6,
tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Há dois públicos aqui. A vingança de Deus se dará contra os que não o conhecem, mas também contra os que não o obedecem. Se eu não obedeço é porque eu sei. É porque eu conheço. Mas eu não obedeço. Então, tanto o que não conhece quanto o que não obedece são réus de juízo. Fogo ardente. E diz o texto aqui, irmãos, contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade, o quê? Penalidade eterna. Como é que está essa versão? Estou vendo os irmãos aí. Pena de destruição eterna. Não existe extinção da alma. Como o adventismo prega aí, não. Tem não, irmãos. Acabou, morreu, acabou. Se é salvo, vive eternamente. Quem morreu, acabou. Acabou é só o começo. Aqui a Bíblia diz que para os que não o conhecem e para os que não o obedecem, ou seja, isso inclui muitos dentro da igreja, que conhecem o evangelho de Jesus Cristo, mas não obedecem, estarão em eterno sofrimento. A alma arderá com fogo que não se apaga, em condenação eterna. Jesus faz uma ilustração, conta uma história sobre isso, entre rico e Lázaro. O rico queimava nas chamas. Pediu uma única gota para saciar a sua sede, e não tinha. Então, se somos aqui atribulados, e convivemos, às vezes, entre algumas conquistas e algumas derrotas, entre lágrimas, dor, enfermidade na alma, enfermidade no físico, escassez, privações, mas este sofrimento, para todo crente que vive uma fé vibrante, ele tem um tempo limitado. Minha mãe sempre dizia, quando se machucava, era um tipo de consolo, né? Vivia ralado, quebrado, com pino, com ponto. E às vezes cheguei a dar intervalo de uma semana de ponto, irmãos. Tinha dado ponto na testa, uma semana depois fui lá de novo, dar ponto no queixo. Era semanal minha estadia no hospital. E a mãe dizia assim, antes de casar, sara. Antes de casar, sara. Aí, Cezinha. Antes de casar, sara. Antes de casar, sara de mil. Ele até baixou a cabeça lá. Até cabelo cresce. O seu sofrimento, irmão, cessará eternamente. A sua dor cessará. A sua tristeza, a sua angústia, os seus medos, a sua escassez, as tentações, o pecado, a morte, serão destruídos na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se há uma história de fé, então se há uma história de sofrimento, há para nós uma história de esperança, assim como havia para esta igreja. Uma história de esperança. Diga, uma história de fé. Uma história de sofrimento. Glorifique, dê glória a Deus se você está sofrendo, irmão. Na certeza de que isso vai acabar. A igreja será recebida por Cristo nos ares, como uma noiva. Então eu digo, não antes de casar, mas no dia que casar, sara. No dia em que a igreja casa-se com Cristo nas bodas do Cordeiro, tudo cessará. Você já pensou que lugar maravilhoso? Hein, Lila? Festa, comida, já vai começar com um banquete lá, Lila.
alegria eternamente. E um corpo totalmente transformado. Não sei se é fit ou não é. Fato é que come e que bebe. Jesus ressurreto comeu, bebeu, sumiu, pareceu uma coisa de louco. Vai ser maravilhoso. Nem Hollywood, em sua maior criatividade, pode produzir a eternidade. O que se vislumbra e que se espera da eternidade. Este povo carregava essa expectativa, irmãos. É por isso que enfrentavam os sofrimentos. O sofrimento jamais deverá ser maior do que a nossa fé. Seja qual for. O sofrimento jamais poderá roubar um homem e uma mulher que tem uma fé vibrante no Senhor Jesus Cristo, porque é movido por esperança. Você entende agora, irmãos, o que leva uma pequena menininha dessa dizer que eu estou disposto a sangrar por ele, porque eu sei, a morte chegando, eu já estarei com ele. Se a enfermidade chegar com um diagnóstico terrível, eu sei que estarei com ele. Uma das cenas que me marcou muito, até conversava esses dias com minha mãe, que foi pouco antes do meu avô morrer. Foram quase 4 anos. Tinha que carregar ele, dar banho nele. Não conhecia mais ninguém, não é? Atrofiou ali sua musculatura na cama. Mas antes de morrer, ele contempla os céus. Ele canta um hino inteiro, em voz alta. E ele estende as suas mãos assim aos céus. E ele é recebido nos céus e descansa. Uma das cenas mais icônicas na minha vida. Saber que todo o sofrimento ali ficou. Toda a enfermidade ficou ali. Toda a vida difícil. E ele conviveu conosco. Tudo aquilo que passamos, a casa e tudo que lá acontecia, todo sofrimento, naquele dia, acabou. Essa igreja caminhava com essa esperança. Mas note, irmãos, que para corrigir então alguns erros na expectativa e na esperança, Paulo aponta-nos o que esperar, ou quando esperar de fato esse dia. No capítulo 2, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, ou nós estamos chamando a atenção de vocês, a que não demovais ou não se movam da vossa mente com facilidade, ou do vosso entendimento, ou da vossa compreensão, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como procedeste de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Sim, preserve-se na esperança, mas não será agora, Paulo está dizendo, porque já tinha gente deixando até de trabalhar, né? Continuem esperando o Senhor, trabalhando, pregando com uma fé vívida sempre, mas não é agora, não é neste tempo. Mas quando é, apóstolo? Então ele responde: ninguém de nenhum modo vos engane, porque esta vinda não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Nunca foi tão forte a apostasia como nós temos visto agora. É o abandono da fé. Aqueles que a conheceram, a abandonaram. Aqueles que viveram a fé, agora pervertem a fé. Eu falava de manhã que tinha alguns homens que eu gostava de ouvi-los pregar no início da conversão. Estava na casa de um amigo e ele ali colocou no toca-fita. Toca-fita é algo... Toca-fita é um negócio terrível, irmãos. Porque você estava ouvindo a coisa assim, de repente, rolava toda a fita lá dentro. Você tinha que tirar a fita de lá, arrancar com muito cuidado para não quebrar. Dava para colar com esmalte, mas depois pulava um monte de coisa. E você enrolava na caneta de novo.
Fazia assim com a canetinha. Quem está dando a risada porque já está falando a idade, mais ou menos. Eu lembro que às vezes você esperava, porque para ser músico naquela época era difícil. Você ficava com o violãozinho pronto para ouvir na rádio, e aí tinha o toca-fita mais legalzinho que você apertava lá o play e o rec para gravar aquela música naquele momento. E você começava a gravar e tentar tirar com o ouvido, porque não tinha Cifras Clube, não tinha nada, não tinha YouTube, era aqui, ó, e aqui. E você ficava ouvindo, e de repente estava lá uma música bonita lá. Né? Você se preparava até para tocar, né? Na escola, sei lá eu. E de repente, no auge da música, quando você ia para o refrão, entrava uma voz no meio da sua gravação e dizia 102 não sei das quantas, e fulano está oferecendo essa canção para sua namorada. Pelo amor de Deus, não dava para tirar mais nada. Jesus, que tempo difícil. Tempo difícil que era aquilo lá. Mas eu ouvindo aquela fita, não toca-fita, e aquele homem pregava com veemência, e o coração da gente se mexia, né? Ficava ali, meu Deus, que gostoso. Antigamente, para você ouvir, ver ou assistir um filme, videocassete, por exemplo, não tinha essas coisas. Você tinha que ir na casa de alguém, que esse alguém já tinha ido na locadora, buscar uma fita VHS, para enfiar dentro do videocassete. E depois você tinha que entregar na locadora rebobinada, senão você tomava multa ainda. Não é? É, isso mesmo. E a gente que era mais criança não tinha acesso a todos os filmes, porque tinha idade, era proibido. Você tinha que ir lá com o pai, com o responsável, para poder locar alguns filmes. E você tinha que sair, se deslocar, para ouvir, para prestar atenção. E nós prestávamos atenção. E um homem chamado Ricardo Gondim pregava com veemência. Hoje, ele não abre quase mais a Bíblia para pregar. Esses dias ele levou, o texto da sua pregação foi Belchior. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Essa foi a pregação dele. Uma música secular de um homem ímpio. E ele falou sobre isso no púlpito. É um homem que se rendeu à teologia liberal. Isso é apostasia. Apostasia, então, é abandonar as Escrituras e viver em conformidade com o que o mundo oferece. É abandonar as Escrituras e se voltar contra ela, ou perverter a verdade. E nós estamos vivendo esse tempo. Estamos, portanto, mais próximos do que os Tessalonicenses. Os Tessalonicenses dessa época já estão em Cristo. Mas o nosso tempo é um tempo sugestivo para a manifestação de Cristo. E em segundo lugar, não somente a apostasia, diz aqui, seja revelado o homem da iniquidade, o anticristo. Então, a nossa expectativa deve se acender muito mais agora, a nossa fé deve se fundamentar muito mais agora, porque não houve ainda um tempo tão cruel e tão apóstata quanto o que nós temos visto hoje. Onde pastores e pastoras sobem ao púlpito e nós temos um casal de pastor ou um casal de pastora que prega homossexualismo no púlpito. É um tempo terrível. Nós estamos muito próximos de Cristo porque há muita apostasia. Mas ainda vai se levantar o anticristo. Esses são os sinais antes que Jesus venha. Por isso que a nossa fé agora deve ser muito mais fortalecida, porque nós estamos vivendo num tempo muito próximo da chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. E lembrem-se, a condenação é para os que não conhecem, mas também para os que não obedecem ao Evangelho. Eu conheço o Evangelho, mas eu não obedeço. Eu conheço o que Cristo ensinou, mas eu não vivo o que Ele ensinou. Nós, assim vivendo, estamos próximos de uma condenação eterna, mas com uma fé vibrante. Aqui diz o texto, irmãos, o qual se opõe e se levanta contra tudo, que se chama Deus, é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus.
Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis que o que detém, para que sejam revelados somente em ocasião própria. Nós, os que estamos em Cristo, estamos muito próximos de ver essas duas situações se levantarem com força contra a igreja: a apostasia e o anticristo. Estamos próximos a vivenciar os céus se abrindo, a trombeta do arcanjo tocar, e Cristo então chamar e recolher a sua igreja para eternamente vivermos com Ele. Enquanto isso, Cristo detém o inimigo, uma coleira. Ele detém e limita as ações de Satanás, mas muito breve, para que se manifeste não somente a Satanás, mas os seus seguidores e os desobedientes. Cristo soltará esse animal dessa coleira para sentenciá-los e condená-los eternamente. Mas quanto aos que vivem uma fé vibrante e passam pelos sofrimentos, mas guardam a esperança, nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Chore o que tem que chorar hoje, não tem problema. Sinta as dores que tem que doer hoje mesmo, não tem problema. Mas não abandone a sua fé. Expresse os seus sentimentos a Cristo, por piores que sejam hoje. Pode expressar. Você é filho de Deus, fale com Ele. Confesse. Chore diante dEle. Chore suas dores, suas percas. Chore mesmo, porque você será consolado. Porque eternamente não mais choraremos de tristeza, de sofrimento, não mais lamentaremos, não mais enfrentaremos a luta contra o pecado, contra Satanás, jamais, nem mesmo com a morte. Nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Mantenha firme a sua fé. E se vier os sofrimentos, participe dos sofrimentos. E diante dos sofrimentos, peça a Deus: Senhor, que eu não venha negar a minha fé, que eu não venha me desviar da fé, mas eu entendo que isto é um fato para um crente vibrante. Esses momentos difíceis fazem parte da formação e do amadurecimento da minha fé, até que o Senhor venha. Louvado seja Deus que há um limite para o nosso sofrer. E que bom que Deus nos capacita a enfrentá-los por meio da fé. E que pelo Espírito Santo é nos mantido, portanto, no coração a esperança de vida eterna. Que o Senhor possa restaurar a sua vida nessa noite, fortalecer a sua fé nessa noite. E que mesmo diante das dificuldades que você possa estar enfrentando, você possa contemplar a presença de Deus, possa adorá-lo. Não abra mão de sua fé, de sua esperança. Logo, logo, você não vai mais precisar da sua fé. Logo, logo, você não vai mais precisar da esperança. Vai nos restar apenas o amor, eternamente. Nos céus não precisará de fé, nós já estaremos diante dele. No céu não precisará mais de esperança, porque estaremos diante dele. No céu nós vamos ser alimentados noite e dia e noite, se é que tem noite e dia, né? Modo de falar, mas seremos alimentados e providos pelo seu amor. Fortaleça a sua fé, meu irmão. Corra para os joelhos, corra para as Escrituras. E mesmo diante das dificuldades, saiba, vai acabar. Vai passar. Eternamente vai passar.